Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Hoje, num mundo cada vez mais competitivo, e as empresas dependem de funcionários, colaboradores bem engajados, com saúde mental adequada. E hoje, com tanto burnout, tantas pessoas com depressão, ansiedade, será que a terapia ocupacional ou terapias ocupacionais podem ajudar a saúde mental do seu colaborador e, ao mesmo tempo, trazer produtividade? Nós do Laboratório Fleming, eu sou sócio proprietário, nós trouxemos uma pessoa muito importante que trabalha com a gente, não só no laboratório, mas também nas empresas, sobre terapias ocupacionais. Seja muito bem-vinda, Shirley Morelli. Obrigado, Marcelo, por essa participação. Isso Prazer aí. estar aqui. Shirley, de onde veio essa ideia de ajudar o colaborador, ajudar as empresas? Você já trabalhava na área? Como que veio esse despertar que você acaba usando lá também no Laboratório Fleming com os nossos colaboradores? Bom, eu já venho da área da saúde, trabalhando em hospitais há muitos anos, e eu me vi numa necessidade de trabalhar com a terapia. E conforme o tempo foi passando, eu vi que as pessoas que faziam a terapia, elas eram mais engajadas e produtivas. Então surgiu a ideia, por que não atender os colaboradores, para que eles sentissem esse cuidado. E aí, nesse momento, o que ia acontecer? Com essa autoconsciência, esse conhecimento, eles se tornassem mais produtivos e a empresa começaria a ver resultados dentro do trabalho. Exatamente. E a gente percebe, pessoal, que quando o colaborador ele é cuidado, quando você percebe que ele também tem ali um RH forte, terapias ocupacionais fortes, que nós vamos falar aqui, ele acaba rendendo mais. E não só rendendo, nós entendemos também, né, Shirley, que a pessoa fica mais tempo no ambiente de trabalho que às vezes com a família. E o ambiente de trabalho tem que ser acolhedor, tem que ser gostoso. Então fala pra gente um pouquinho quais são algumas das terapias e abordagens que você costuma fazer nas empresas e depois nós vamos falar uma a uma. Então fala como que você atua quando chega numa empresa e aí você vai ajudar a saúde mental desses colaboradores e física. Como que é feito? Bom, primeiro é feito numa palestra, a gente costuma indicar palestra porque pega grande parte das pessoas para elas entenderem, porque existe ainda, nos tempos de hoje, que terapia para doido. Ainda tem, muito difícil. É verdade. Então, primeiro a gente começa com uma palestra para indicar, porque as pessoas acham que terapia é só aquela conversa. Não, às vezes a pessoa ela tá ali com um sintoma de depressão, ansiedade, mas ela não se alimenta bem, ela não faz um exercício, ela não dorme direito, e aí ela já vem reativa para o trabalho. Entendi. Entendeu? Então, já faz essa palestra conscientizando da importância. Então, primeira coisa, o primeiro lugar que você faz é uma palestra, analisando um 360 do paciente, para mostrar também a importância que a empresa tem na vida deles e também que a gente pode ajudar eles nessa visão geral. Isso. Como você bem falou, às vezes é alimentar, né? Porque na palestra você já vai sentir, porque assim, começa pelos líderes. Se a pessoa já tem, o líder da empresa, ele já tem uma visão de que você tem que se cuidar, você tem que se tratar, os colaboradores vão copiar. Isso já é fato. E aí nessa palestra, meio que você já pega a reação das pessoas, você já sabe quem está querendo melhorar, né, seu modo de vida, sua saúde, seu bem-estar, e quem não quer. E ali já é feita a proposta das terapias, que é onde entra o meu campo de trabalho, que eu atuei como reflexologista, terapeuta integrativa, sistêmica familiar e na medicina nova germânica. Então eu fiz esse apanhado e fui ajudando as pessoas aí. Só que a palestra ela é o pontapé inicial ali para sentir o chão. Para sentir as pessoas. E a gente percebe mesmo que as pessoas às vezes vêm machucadas mesmo, né? Porque nem todo mundo às vezes tem um lar tão confiável. Isso. Ou às vezes tem que pegar ônibus de longas horas, talvez a logística, as pressões do mundo, as finanças, acabam contaminando e atrapalhando um pouco isso.
Então essa palestra é esse mapeamento da pessoa como um todo. Exatamente. Aí você mencionou sobre reflexologia, né? Para quem não sabe o que é reflexologia e por que isso é importante nas empresas, fala pra gente o que é a reflexologia, como que a reflexologia pode ajudar na terapia ocupacional nos colaboradores. Enquanto isso eu vou mostrar a imagem de um pé e você vai explicando pra gente o que é isso e como que ela é importante nas empresas. A reflexologia ela é um tratamento pelos pés, a reflexologia podal. Nós temos as terminações nervosas, que elas são passadas do pé, correspondente ao nosso corpo. Então, o profissional capacitado, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a saúde do pé, que já diz como está a saúde do corpo da pessoa. E ali, através dessa análise que é feito, é pressionado ou com uma caneta própria da Reflexo ou com as mãos, uma pressão específica, que ela vai o quê? Ela vai canalizar a energia irradiando lá para o cérebro para mandar o comando de reparo naquele órgão. Sim. Porque a reflexologia nada mais é o quê? Para trazer homeostasia para o corpo. Então os pés têm comunicação com os órgãos, é isso? Isso, exatamente. Nós temos uma imagem aqui, ó, que mostra, né, pontos específicos, não é sair apertando qualquer coisa, tem que ter um curso, tá? É diferente da massagem relaxante nos pés, que todo mundo não, não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, poxa, mexe nos meus pés. Essa é uma abordagem para a gente poder realmente mexer em órgãos específicos, depois de feito o mapeamento, isso é individualizado, né? Isso. Cada colaborador passa por uma sessão, se ele quiser, né? E aí ele pode ter esse benefício da empresa, que é esse tratamento, e isso acaba ajudando a pessoa como um todo, né? Isso é uma das abordagens que você faz nas empresas. Sim, porque o que acontece? O pé já me conta a sua história. Às vezes aquele colaborador ele não quer se abrir, eu não quero ir num psicólogo, eu não quero contar. Então é uma abordagem rápida. Sim. Nós vamos tratar ali o órgão, o que está acontecendo, o trauma ali, enfim, mas de uma forma prática, rápida, ele vai tendo as sessões ali e já vai tendo resultado. Muitas Sim. pessoas, às vezes a pessoa chega assim, meu marido falou que eu tô diferente, minha filha falou que eu tô diferente, porque é o resultado da reflexologia. Sim. E tem pontos ligados à ansiedade, a pontos a estresse, tá certo? Eu já participei de sessões com isso, não foi com a Shirley, mas eu lembro que a pessoa apertou um ponto, que era o ponto do estresse. Eu estava em férias, não doeu nada. Aí apertou no período que eu estava estressado, período de... deu um pulo. Falei, caramba, tem um espinho aí. E na realidade não, são pontos com terminações nervosas, né? Isso. Que acabam ajudando. E é legal porque o diagnóstico, você meio que vê ali e tal, fala, olha, quanto tempo faz que você não vai num cardiologista? Aí a pessoa, por quê? Vá, e todas as vezes de indicações que eu falei, o médico agradeceu. Falou, agradece a reflexologista, porque realmente você estava com um problema no estômago, ou que seja qual for. Uma coisa ligada a isso. Então, pessoal, a gente percebe na nossa empresa, né, que quando a gente investe no colaborador, investe em palestras, investe em técnicas assim, você acaba tendo mais produtividade. E não só produtividade, a gente também fica feliz por trazer esse conhecimento e trazer esse benefício para as pessoas. Então a reflexologia e a palestra, ela traz esses benefícios, mas não é só isso que você costuma fazer nas empresas. Você também tem mais abordagens que a gente queria saber. Que outra técnica que você usa, ou quais técnicas que você usa e as abordagens e os benefícios para os colaboradores na terapia ocupacional? Eu gosto muito da sistêmica familiar, né? A abordagem sistêmica, ela é você entender do seu sistema de origem, da onde você veio. Às vezes nós carregamos padrões, bloqueios, que nem a gente mesmo entende. E na sistêmica a gente consegue montar o genograma da pessoa, né, numa conversa ali, e ela pode abordar o assunto que ela quiser, o que ela tiver. Então vamos supor que seja financeiro o problema dela. Olha, eu trabalho, mas entra na conta e sai. Então nós vamos fazer o genograma financeiro dessa pessoa, vamos entender lá atrás, né, desde os seus ancestrais, como que era, né? Então tem essa abordagem que nós fazemos com a pessoa, seja qual problema ela quiser abordar. Então a gente tem esse acompanhamento também. Tá. Explica pra gente o que é genograma, o que é constelação familiar, o que é, porque assim, para nós isso constelação eu lembro de estrela, né? Então, mas familiar e o genograma. Então explica pra gente um pouco mais detalhado como que é feito na prática esse movimento. Você aborda a pessoa e ela vai fazendo o quê?
No decorrer das consultas, só a forma dela conversar, a forma dela se portar, eu meio que já vou entendendo o que praticamente essa pessoa passou. Mas vamos diferenciar. O genograma é a árvore genealógica. Você vai desenhar, a gente vai fazendo um papel ali, o desenho da sua árvore. Ou seja, os quadrados vão representar o masculino, os redondos feminino. Então nós vamos começar lá, pai e mãe, a filiação, quem nasceu, e vamos vir desde avós, vamos fazendo. E ali a gente vai estudar, seja o comportamento, como que era sua mãe com o seu avô, o que era a conversa, você lembra alguma coisa, alguém já comentou? E frases, aí o que a gente faz? Uma dinâmica de vozes familiares, o que é isso? Por exemplo, se eu falasse assim, Marcelo, olha um copo de água, o que você poderia me falar desse copo de água? Aí você falaria qualquer coisa, esse copo eu queria que pusesse mais no centro, ok. Já me veio um insight aí, porque aí eu poderia puxar, me fale, se a sua mãe estivesse aqui, o que ela falaria do copo? E seu avô? Entendeu? E aí a gente já vai ligando, a pessoa ela já entra numa consciência, ela às vezes eu não preciso falar nada, ela mesmo já entendeu onde está o bloqueio, o padrão, aquela crença que ela vem carregando. Entendi. Então, esse exemplo do copo, por exemplo, se a pessoa vê meio tortinho ou não está bem no meio, ela já ia falar assim, eu quero pôr aqui bem no meio, aqui ó, bonitinho assim, ó. Você já percebe que talvez é uma pessoa que talvez teve uma criação mais rígida ou que quer tudo arrumadinho, certinho, né? É isso? Exatamente. E aí vem as personalidades, que é mais um ponto do que eu trabalho, que é análise corporal, né? A análise corporal, ela entra também nisso. Porque às vezes a pessoa ela tem essa personalidade, né? E a gente vai tratar isso. Ela nem sabe. Ela entra no consultório lá, eu já bato o olho. Ela fala, mas por que eu faço isso? Eu sou assim. Aí eu já bati o olho nela e falei, então eu vou te ajudar. Vamos aqui que tem um caminho para seguir. Para ela se conhecer, para ela se entender. Pessoal, vocês estão entendendo que como que hoje o papel das empresas ele é muito mais abrangente do que assim, ó. Você é pago para fazer isso, teus problemas você deixa lá em casa e você se vira e não quero saber? Hoje as empresas têm que estar preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores. Não adianta ser ferro e fogo, sua empresa não vai ter produtividade. A gente precisa entender que se você cuidar do seu maior ativo, que são pessoas, você vai ter resultado. Eu sei que às vezes o empresário está sobrecarregado com impostos, está sobrecarregado com pressões e às vezes isso daí fala, poxa, eu vou ter que cuidar ainda disso. Mas a gente percebe que dá resultado. Nós vamos para um breve intervalo, a gente vai voltar para o segundo bloco, porque a gente continua com esse papo gostoso com a Shirley Morelli, para falar sobre mais terapias e como isso tem dado resultado nas empresas. Voltamos já, depois do break. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, segundo bloco, falando sobre a importância de hoje as empresas olharem para o colaborador como um todo, entenderem a sua saúde mental, colocarem terapias ocupacionais e profissionais ali dedicados em transformar o colaborador numa pessoa mais forte,
para que isso traga mais resultado para a sua empresa. Shirley, a gente falou sobre as palestras iniciais, que você faz uma abordagem ali, um mapeamento geral, depois que você usa a reflexoterapia e muitas vezes o ponto dos pés já vai falando, e sobre essa questão sistêmica, né, que você às vezes vai fazendo perguntas e ali pela própria dinâmica das pessoas você vai percebendo, ou a pessoa mesmo percebe, talvez tenha um toque ou foi uma criação muito rígida. Mas existem pacientes, né, que nesse caso eu estou chamando de pacientes, mas são colaboradores, que têm problemas mais sérios e às vezes eles não querem contar, principalmente porque é um ambiente de trabalho. E ali no ambiente de trabalho a pessoa quer ter um benefício de tipo, eu quero ser cuidado, mas eu não quero contar talvez de um problema muito grave que eu tive e às vezes gravíssimo. Como que é feita essa abordagem e quais são os benefícios e se você às vezes precisa de ajuda, como você faz? Sim, quando é uma situação mais grave, ou a pessoa carrega um trauma mais profundo, eu tenho um tipo de terapia que é chamado de IMT, que são imagens mentais terapêuticas. Elas são contos terapias, onde eu conto histórias fictícias que conforme a pessoa vai me respondendo, eu consigo tratar esse subconsciente que está ferido. Porém, eu nunca trabalho sozinha, né? Porque a terapia, ela é um leque. Assim como tem os médicos, os nutricionistas. Eu sempre falo, você foi no médico? Já fez exames? Como que tá? Já foi num nutricionista? Eu encaminho também situações aos psicólogos e os psiquiatras, né? Sim. Então, eu sempre alerto a pessoa, olha, seria bom você fazer um acompanhamento também. Em alguns casos é necessário. Sim. E aí, nesse caso, quando é coisa mais grave, aí tem um acompanhamento de um psicólogo ou um psiquiatra. Isso. Mas esse mapeamento aí dessas imagens, você consegue, às vezes, tratar a pessoa ou fazer ela ficar mais leve em situações traumáticas, é isso? É, porque o colaborador, às vezes, ele não quer, igual você falou, ele não quer abrir ali. Mas conforme eu vou conversando com ele, as respostas, conforme ele vai interagindo, a entrega dele nessa história, faz toda a diferença. E uma dúvida, por exemplo, você é contratada da empresa. Aí o colaborador contou uma coisa da empresa ou contou uma coisa difícil. E aí, como fica essa questão ética entre você e a empresa e o colaborador? Há um sigilo absoluto? Existe um sigilo, né? É uma ética profissional, porque, veja só, a terapia é igual quando um filho confia na mãe. A gente confia na mãe, né? Quando a gente é criança, a gente confia, a gente entrega. Agora, você imagina uma pessoa que ela está ferida, ela já vem de uma carga emocional, de tragédias ali, talvez um trauma, aí ela confia no terapeuta e o terapeuta vai lá e entrega para a empresa. Então, assim, não foi de ajuda. Sim. Né? Então, na verdade, a gente está ali para apoiar esse colaborador, fazer com que ele se recupere. Essa é a ideia. Sim. Então, pessoal, essa ideia mesmo é fortalecer o colaborador, tá bom? Isso não é um espião, não é alguém que vai lá contratar da empresa onde já se viu. Não, existe um trabalho sério, existe uma confiança, né? Existe um código de ética, que o que é abordado com o colaborador naquele momento, e às vezes são situações frágeis, aquilo é resolvido entre o terapeuta e as terapias ocupacionais, para que isso gere mais benefício para a pessoa e para a empresa, certo? Além disso, você tem um curso que você faz sobre laser terapia, que é um laser, é uma caneta, a gente tem uma imagem de uma caneta aqui, que é um laser, que ele tem várias funções e você usa isso também nos colaboradores na empresa. Como que você aplica essas técnicas também e quais são os benefícios para os colaboradores? O laser é uma luz de baixa intensidade que ele vai ajudar a atuar ali na analgesia, anti-inflamatório, se for alguma coisa tecidual. Então, de acordo com o que ele esteja passando, tô com dor na lombar. Além de eu atuar com uma reflexologia, eu vou atuar com laser, porque o laser ele possibilita eu tratar os pontos também da reflexo e acupuntura sem agulha e sem a caneta. Entendi. Então eu utilizaria o laser. Também em cicatrização tecidual. E também o sistema intravascular, né? A gente trabalha com o ILIB, que é o infravermelho do laser, a gente coloca na artéria radial. Aí o que ele vai fazer? Ele leva a energia para as células do sangue. A célula que precisa ser reparada, ela suga essa energia. Então, ela vai trabalhar a reparação ali, que ela trabalha na ATP da mitocôndria. Entendi. Então, na realidade, o que eu percebo é que você acaba sendo um agente de saúde lá do colaborador, né? Que acaba ajudando ele, tanto mentalmente, emocionalmente, em alguns casos até fisicamente,
para que realmente o colaborador se sinta amparado, assistido e cuidado, né? E me responde uma coisa, baseado na sua experiência e que você percebe já nessas abordagens, quais são os benefícios, primeiro, para o colaborador e depois os benefícios para a empresa em produtividade, em resultado? Como que você vê, pela sua experiência, esse seu trabalho aí nas empresas? O benefício para o colaborador. Veja só, às vezes você veio de um local que não teve muito conhecimento. Lá você vai ter conhecimento de como cuidar da sua saúde física, de como cuidar da sua saúde mental e se autoconhecer. Ou seja, você vai parar de se comparar com as outras pessoas, você tem o seu perfil. Você é único. Para a empresa, por que é bom? Porque ele vai parar, vai diminuir faltas por atestado, porque a gente sabe que grande parte das doenças é psicossomáticas. Então, se a pessoa está com problema em casa, afeta, né? Lado afetivo, afeta. Então, ou seja, menos doença, menos faltas no trabalho, menos reatividade, um lugar positivo, gostoso de trabalhar, cada um já se conhece, tem essa autoconfiança, essa alegria no local de trabalho. Ninguém vai querer puxar a perna do outro, porque está todo mundo tratado, está todo mundo bem. Quais são as chances da empresa ir para frente? Todas. Sim. Para a pessoa que for pensa com carinho, né, de investir nisso na empresa. Porque não é só bom para o colaborador, mas é bom para a empresa também. A gente percebe que países bem desenvolvidos, eles fortalecem as pessoas para que elas tenham uma saúde mental, emocional, social, todas equilibradas e adequadas para que eles possam render mais no trabalho. E a gente percebe mesmo, né? Até mesmo nós, né? Que pode ser um autônomo, pode ser uma pessoa, qualquer função. Quando você está bem nas outras áreas, parece que tudo flui. Quando você não está bem em outras áreas, parece que tudo vai enroscando e vai sendo difícil. E a gente percebe nas empresas, que são empresas que às vezes têm 10, 20, 70 funcionários, né? Nós estamos com mais de 70 pessoas lá. Quando você tem um número maior de pessoas, nós precisamos estar bem alinhados. Todo mundo na mesma página, todo mundo bem equilibrado, para que possa fluir. Então é isso. Então, basicamente são as palestras, a reflexo, o laser, essa questão sistêmica, reflexologia e, em casos que há mais graves, também um encaminhamento disso. Tá bom? Que recado você pode dar para as empresas que talvez achem que isso talvez seja uma perda de tempo ou que isso vai um custo a mais para a empresa? Que recado você pode deixar agora para essa reta final? E também o seu contato. Deixa um recado, a câmera está aqui para você falar assim, olha, os resultados que você vem tendo nas empresas. Se você, né, dono de empresa e você pensa em prosperar, lembre-se que prosperar, você está ali em conjunto, né? Você quer algo a mais para sua família, para quem depende de você, né? E a empresa também acaba sendo sua família. Então, pensa com carinho em cuidar dessas pessoas, em você mesmo começar a se cuidar, porque aí você vai longe. Não tem como um carro ir longe sem fazer manutenção. Nós somos pessoas e nós precisamos de cuidado. E com certeza, o local que é mais tranquilo, a pessoa que trabalha mais leve, o serviço vai render e vai ter muitos resultados lá na frente. Então é isso, pessoal. Se você entende que hoje a tua empresa para crescer precisa de pessoas, e essas pessoas, quanto mais fortes, mais a sua empresa fica forte, é hora talvez da gente alinhar o leme do barco e investir nessas pessoas. E fazer com que a gente entenda que não é só talvez o treinamento técnico, talvez nós precisamos de outras abordagens que façam com que a pessoa fique forte. Afinal de contas, uma casa bonita não é só tijolo e reboco, tem que ter um jardim bonito, existem outros detalhes que fazem a casa ficar bonita. E quem quiser te achar, como que faz para te achar? Instagram, telefone, como que é? Pode me mandar um WhatsApp também, é 11 9 70 91 34 40, ou pelo Instagram Shirley G. Morelli, @reflexologista. Pessoal, esse foi o programa Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mostrando a importância das terapias ocupacionais como uma abordagem mais integrada, uma abordagem mais cuidadosa, colaborador, traz resultados. E eu quero agradecer a você, Shirley Morelli, obrigado por isso. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E por hoje é só, um beijo no coração de vocês, cuide bem dos colaboradores, afinal de contas, empresa forte, pessoas fortes.
Beijo para vocês e até a semana que vem com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu. Soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.